Então, Renato, dando continuidade na parte de derivadas, o que a gente viu foi na última aula foi o conceito formal de derivada, né? A gente viu que Uhum. a derivada de y em relação a x, e é um método que você pode usar sempre, né? Ela é dado pelo limite quando o seu delta t não, quando o seu ΔX tende a zero, certo? De Uhum. uma função qualquer f de x mais ΔX menos o f de x sobre o ΔX. Através dessa fórmula, como a gente demonstrou, você pode encontrar qualquer valor de qualquer limite, entendeu? E Uhum. como eu já havia lhe dito, se você se prender em alguma questão e não saber qual é o limite, por exemplo, quando eu estava olhando as questões, eu tinha esquecido qual era o limite do. O limite não. A derivada do módulo de x em relação a dx, entendeu? Eu tinha esquecido como é. Aí eu apliquei a fórmula e encontrei qual era o valor dessa derivada. Uhum. Então, você sabendo a definição, você nunca vai se perder. Então, essa lista daqui, ela tem umas questões, as questões não são exatamente mais simples do mundo, mas a gente vai definir todos os principais teoremas, ok? Bom, de cara, aqui é o seguinte, na questão ele pede para que você encontre a derivada, caso essa derivada exista, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, o que a gente tem é o f de x, a raiz quadrada do logaritmo, certo? Do módulo do Uhum. seno de x. Então vamos lá. Toda vez que você se deparar com um problema desse, e nesse caso em específico daqui, o que a gente vai ter é que esse logaritmo do módulo do seno de x, ele vai cair sempre, lembrando que esse logaritmo daqui, esse log é o nosso ln, né? Ou Uhum. seja, é um log de base E. Nesse caso daqui, o que a gente vai encontrar é que o domínio dessa função seno de x aqui, o domínio de seno de x, ele Uhum. sempre está entre quem? Entre menos um Menos um e um. e 1. Dentro Uhum. desse critério daqui, para que a gente encontre que ele dá menos x e 1, a gente sabe que para que ele seja menos 1, para que ele seja menos 1, o valor do seno dele é 270 graus, ou seja, 3π sobre 2, certo? Uhum. E para que ele dê 1 é 90 graus, ou seja, é π sobre 2. E mediante a isso, a gente pode fazer uma definição que é a seguinte, ó, o valor de x, ele vai estar sempre o domínio dele entre quem? Ele vai ser dado entre o valor entre π sobre 2, certo? Uhum. Mais um kπ qualquer, certo? Esse procedimento é um procedimento bem comum quando você estiver trabalhando numa série, que você estiver vendo série de Taylor, principalmente, isso daqui e tudo, né? Com K Uhum. sendo inteiro, ou seja, K pode ser valor de 0, 1, 2, 3, reticências. Ou seja, aqui nesse caso aqui, ele pertencendo aos naturais. E isso daqui está me dizendo o seguinte, qualquer variação dessa daqui, a gente vai estar o quê? Dentro da circunferência, girando, certo? Aham. Ou seja, qualquer múltiplo que você tenha desses valores aqui, ele sempre vai ser equivalente a dar várias voltas e parar em um valor ou outro. Então, Uhum. dentro desse domínio daqui, essa função daqui, ela não vai existir, certo? É a única questão dessas aqui que vai ter que ela não vai existir e tem a ver com você observar da raiz quadrada, o logaritmo e o seno. Só que a termos da gente trabalhar e ver um pouco da teoria, a gente pode calcular a derivada aqui, caso essa derivada existisse. Você pegou uma função, aqui no caso, vou mudar de cor aqui, a gente tem uma função que seria o seguinte, eu tenho um f de x e o meu f de x eu chamo de y, certo?
eu posso chamar ele de y, ou seja, eu vou ter que meu y, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a raiz quadrada. Aí, aqui dentro da raiz quadrada, eu vou fazer o seguinte procedimento. Ali não tem o log de x, do seno de x? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou chamar esse valor aqui de w. É o primeiro procedimento que eu faço para resolver um problema desse. Ora, se eu estou fazendo isso, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que meu w é igual a quem? É igual ao log. Aí eu vou botar aqui outra cor. É igual ao log. Aí eu vou colocar o seguinte: eu tenho um módulo do seno de x, certo? Então, eu vou colocar que esse módulo de seno de x aqui, ó, eu vou chamar ele de um z qualquer. Certo? De tal maneira que eu vou ter um z que vai ser igual a quem? Que vai ser igual, ó, olha só. O meu z, ele vai ser... Aí eu vou botar outra cor aqui agora. O meu z, ele vai ser um módulo de L. E por fim, eu vou ter um L. Você vai entender porque eu estou fazendo isso. O meu L vai ser igual a quem agora? Sobrou quem? Seno de x é valor absoluto. Seno de x. Aqui, não. O módulo está aqui, ó. Tá vendo? No z que se diz, né? No z. O módulo está no z. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque simplesmente você tem aqui funções que estão dentro de funções. Ou seja, o meu y, ele tem uma raiz quadrada de um logaritmo de um seno de x. Você está percebendo? Sempre que você cair dentro de um problema desse, você vai usar uma coisa chamada regra da cadeia. Ela é a ferramenta mais poderosa que você tem em derivada. Praticamente, você pode resolver qualquer questão de derivada. A gente está trabalhando derivada simples, não está trabalhando composta, ou seja, é só y e x, é no R2, ok? Essa derivada aqui, ela vai ter a seguinte relação. Eu sempre quero encontrar o meu y em função de x, não é? Y igual a f de x é o que eu estou trabalhando. Então, o que é que eu vou querer? Eu vou querer encontrar minha derivada, meu dy, em relação a o meu dx. Aí, o que é que tá? Para encontrar esse dy e o meu dx, eu posso ter várias etapas. Ora, quais são as funções que eu tenho aqui, ó? De cara, o meu primeiro y, ele está em função de quem? De w. De w, entendi. Certo? Então, quando eu for calcular essa função daqui é y de w, aí o meu w está em função de quem? De z. De z, não é? Então, eu tenho w em função de z. Aí, aqui eu tenho quem? Z em função de L. E, por fim, eu tenho meu L, que é em função de X. No fim das contas, se eu for substituindo todo mundo, eu encontro que eu vou ter quem? Y em função de X, certo? Ou seja, para cada um, eu vou ter o seguinte, olha só, eu vou ter uma derivada. Ou seja, aqui a minha derivada vai ser uma derivada de Y em relação a W, certo? Eu vou ter aqui uma derivada de W em relação a Z, ok? Aqui eu vou ter uma derivada de Z em relação a L, ok? E por fim aqui eu vou ter minha derivada de L em relação a X. Aí você pode pegar e se perguntar aqui, poxa, eu tenho 1, 2, 3, 4 derivadas. Você não está complicando isso aqui não, Fernando, fazendo isso? Não, pelo contrário, eu estou facilitando fazendo isso. Eu vou aplicar a regra da cadeia. Então, vamos lá. A minha primeira derivada é y em relação a w. Que vai multiplicar o quê? O meu w
multiplicar a minha derivada de W em relação a Z. Depois, eu vou ter o meu DZ em relação ao meu DL. L. E, por fim, o meu DL em relação a DX. Uhum. Aí você pergunta, Fernando, como é que eu sei que eu estou fazendo correto a minha regra da cadeia? Bom, de cara que você sabe o quê? Quem é que tem que sobrar do lado de cá? O lado esquerdo da equação tem que ser igual ao lado direito. Ou seja, eu tenho que cancelar os termos de maneira que sobre dy e dx. Então, você pode ver aqui, ó, dw com dw corta aqui, dz com dz corta aqui, e dl com dl corta aqui. Sobrou quem? dy O dy dx. e dx, certo? Bom, mediante a isso, aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar cada derivada em separado. Começo da última para a primeira, ok? Ou tanto faz, né? Vamos pegar o seguinte, vamos pegar aqui, só que y, o meu y é igual a raiz quadrada de w, e a raiz quadrada de w eu posso escrever como sendo quem? W elevado a 1/2. meio, certo? E aí, vamos lá. Um dos primeiros teoremas que a gente tem que trabalhar é um teorema bem simples, eu não vou escrever ele, mas é o seguinte, ó, o teorema que é a derivada de um polinômio qualquer, certo? Derivada de um polinômio qualquer x elevado a n, ok? Com esse n aqui diferente de 1. Ok? É diferente de 1. Por que é diferente de 1? Porque no caso... elevado a 0. Não. Diferente de 1, não. Diferente de ai, caramba. É diferente de menos 1. De menos 1? De menos 1, de menos 1. Por causa que a função inversa do o logaritmo, certo? Se eu tiver a derivada de x, a derivada de x é igual a quem? É igual a 1. É uma constante, certo? Desculpe, é de menos 1 mesmo, tá? Então, vamos lá. Para qualquer x diferente de menos 1. O que é que eu vou fazer aqui nesse caso? Ora, quando eu aplicar a derivada, eu vou fazer n, que multiplica x, de n menos 1. Quando você estiver estudando integral, você vai ver que a integral ela é a antiderivada, é a função contrária. Então, o que é que você vai fazer? Vai ser o contrário, você vai somar, em vez de subtrair, na hora de você fazer a definição. Certo? Então, isso daqui é válido para qualquer valor que não seja o menos 1. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho ali o quê? O meu y é w elevado a meio. Como é que eu vou fazer? Vamos lá. O meu n é meio. Então, eu vou escrever meio aqui, certo? Que multiplica o meu w. Aí vai ficar o quê? Meio menos 1. E menos 1 eu posso escrever 2 sobre 2, né? Ou seja, o meu y vai ser igual a meio de quem? De w elevado a menos meio. Sinal está negativo. Menos 1 não, menos meio, tá? 1 menos 2, menos 1 sobre 2, né? Então, esse sinal negativo daqui eu posso escrever da seguinte maneira. Eu posso escrever 1 sobre 2 sobre w elevado a meio. Tá aqui a minha primeira derivada, certo? Não resolve o meu problema, ok? Mas ela vai nos dar a condição de passar para a próxima derivada. Vamos lá. Então, é essa daqui, a nossa primeira derivada está resolvida. A nossa segunda derivada é quem? Log aqui. de Z. Y, quer dizer, W é igual a log de Z. E, desculpe, isso aqui é dy dw. Tá? E, vamos lá. Aí agora eu tenho que eu quero dw dz de quem?
de... Quem é mesmo? Aqui. Log de Z. Então, aqui entre parênteses, log de Z. Certo? Vamos lá. Aí, é por isso que quando a gente definiu ali, a gente definiu a questão de que ele teria que ser diferente de menos 1. Por quê? Tem um outro teorema que fala que é o seguinte, ó, a derivada do logaritmo de x vai ser igual a 1 sobre x. Ok? Uhum. Então, note que quando você tiver com experiência, se estiver fazendo tudo certinho, vai ficar bem fácil de você resolver todas essas derivadas. Sem que eu não recomendo não aplicar a regra da cadeia. Eu acho que a regra da cadeia impede que você erre, né? Mas aí fica a critério de cada pessoa. Então, a derivada de log de z vai ficar quem? 1 sobre z. 1 sobre z. Tá aqui a minha segunda derivada. Ok? Por fim, a minha terceira derivada era o seguinte, ó. Eu tinha z, que era igual a quem? Ao módulo de L. Módulo de L. Ao módulo de L. Aí, essa derivada daqui ela é um pouquinho mais chatinha, mas você aplicando a dedução da definição formal, você encontra o valor dela. Então, o teorema dela daqui diz o seguinte, ó. A derivada em relação a x do módulo de x, ela vai ser igual ao módulo de x, a x sobre o módulo de x. X sobre o módulo de x. E como não é o objetivo do estudo, não vou fazer aqui aquela definição, mas aqui já é uma derivada que você guarda para você, entendeu? Que apareceu o problema, você vai fazer isso. Bom, vendo isso daqui, o que a gente percebe? Que a derivada de z em relação a L, ela vai dar o quê para a gente? L sobre o módulo de L. Tá aqui. Nossa terceira derivada. E, por fim, sobrou que o meu L é igual a quem? Ao seno de x. Então, outro teorema diz para a gente que é o seguinte, olha, que a derivada do seno de x, certo? Dx é igual ao cosseno de x. E aí, essas derivadas são simples. Por exemplo, a derivada do cosseno vai ser quem? Vai ser menos o seno. Menos o seno, certo? A derivada do seno hiperbólico vai ser o cosseno hiperbólico. A derivada do cosseno hiperbólico vai ser o seno hiperbólico. Não, aí é que tá. Lembre-se que a definição de seno e cosseno hiperbólico tem um jogo de sinal ali que você muda, viu? Então, fique atento quando você for fazer. Beleza. Entendeu? Então é cosseno hiperbólico. Isso, exatamente. A derivada do seno... Lembra que tem umas coisas que são bem parecidas? A derivada do seno acaba sendo cosseno. A derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Só que quando a gente estiver tratando deles hiperbólicos, aí não. A derivada do seno hiperbólico de x, dx, vai ser o cosseno hiperbólico de x. Caramba, tá travando esse negócio hoje. E a derivada do cosseno hiperbólico de x vai ser o seno hiperbólico de x. Não tem nenhuma questão que fale aqui sobre seno ou cosseno hiperbólico, mas essas questões podiam tratar e não teria nenhuma diferença, entendeu? E qual que é a tangente mesmo? Então, a derivada da tangente, ela é a secante ao quadrado de x, certo? Só que a derivada da tangente, quando a gente tem uma questão que cai aqui dela, só que eu vou resolver ela, entendeu? Porque aí a gente vai explicar mais uma regra quando estiver resolvendo ela, certo?
Tá, então vamos lá. Só para a gente finalizar aqui. Então, mediante isso daqui, a gente vê o quê? Que dl dx vai ser igual a quem? E cosseno de x. Cosseno de x. Agora, eu tenho quem? Eu tenho todas essas definições aqui, ó. Uhum. Certo? Vou jogar na fórmula aqui, olha só. Eu tenho que o meu dy dx vai ser igual a dy dw, que multiplica dw dz, que multiplica dzdl e o meu dl dx, minha regra da cadeia, certo? Uhum. Isso daqui já é um problema já dos mais complexos de regra da cadeia. Substituindo aqui, eu vou ter quem? Eu vou ter que dy dx vai ser igual. Quem era o dy dw? Ficou 1 sobre 2 de w elevado a 1/2. a 1/2. Estou botando aqui entre chave, entre colchete, só para a gente separar. O meu dw, dz aqui, ele foi quem? dw, 1/z. dz, 1 sobre z, certo? Uhum. Opa, desculpe. Então, isso aqui fica 1 sobre z, olha só. Agora, o meu dz/dl é quem? L sobre o módulo de L. L sobre o módulo de L. E, por fim, o meu dl dx é cosseno de x. Agora eu vou substituir quem? Eu vou substituir todas essas funções de maneira que eu vou sobrar quem? O meu y em relação a x. dy dx vai ser igual. Aí vamos lá, começando aqui, ó. Eu tenho cosseno de x, L sobre L. O meu L é seno de x, né? Então vai ficar seno de x sobre o módulo do seno de x, certo? Que vai multiplicar quem aqui, ó? Vai multiplicar o meu z, e o meu z é quem? O meu z é o meu módulo o meu módulo de L, né? Mas quem é o meu aliás, sobre L, né? Quem é o meu L? Meu L não, perdão. Quem é o meu Z é o módulo de L, né? E o meu L é quem? Seno de x, né? Então, já estou substituindo direto. Ok? Tá aqui, seno de x. Por fim, esse aqui é o meu Z. E por fim, o meu W. O meu W vai ficar quem? Vai ficar 1 sobre 2. Quem é o meu W? O meu W é o logaritmo de Z, certo? Só que o meu Z é em relação ao L, né? Ao L, que é seno de x. Não. O meu Z é o módulo de L. Peraí. Então, isso aqui vai ficar 2. Aí aqui eu vou ter o seguinte, ó aí. Raiz quadrada do log de W. E o meu W é quem? É o meu Z. Peraí, perdão. Agora eu me confundi. Cadê? Não, W já tinha feito, que era o log. O meu log de Z é que vai ser quem? Pronto, módulo de L. Aí aqui ficaria que é módulo de L. E quem é o meu L? É o seno de x. Seno de x, certo? Então ficaria o módulo do seno de x. Tá aqui. Bom, aí aqui, mediante a tudo, ficaria o quê? Não tinha necessidade de fazer essa questão por causa da questão de que o domínio, novamente lembrando, dele não permitia, certo? Mas como eu estou fazendo isso, já estou explicando praticamente todos os teoremas e as outras questões vão sair bem mais rápidos, ok? Tá? Então, como é que fica isso aqui? Ficaria o seguinte, ficaria 1 sobre 2 raiz quadrada do log, ok? Do log de seno de x, do módulo do seno de x,
Que multiplica quem? E isso aqui está se mantendo o domínio de tal maneira que impede que a gente... É esse pedaço daqui que impede que tenha resolução, essa derivada, certo? Que ela existe. Que ela exista, certo? Aqui ficaria o seguinte, olha. Módulo do seno ao quadrado de x com módulo do seno ao quadrado de x. Então, ficaria seno de x vezes o cosseno de x sobre o módulo do seno de x ao quadrado. E aqui tem o seguinte, tem uma dicasinha que é o seguinte, essa função módulo, ela me volta um valor, certo? A depender de como estiver definido, vai sair positivo, certo? Ou negativo. Nesse caso daqui, interessa para a gente que ela saia positivo, certo? Então, como eu tenho ao quadrado, esse termo daqui estando ao quadrado, ela sempre vai me retornar um valor positivo. Então, eu posso escrever que o módulo do seno de x ao quadrado é a mesma coisa... Não, perdão. Na verdade, é o seguinte, o módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. E aí, valeria o quê? Para o seno de x ao quadrado igual ao seno ao quadrado de x. E aí, esse seno daqui eu podia cortar com esse daqui, sobrando um aqui embaixo. Ficaria cosseno sobre seno. Eu poderia dizer que o meu dy dx... Não, eu não entendi. Como é que o seno ali... Mas o seno você não deveria cortar o quadrado só? E não só mas eu cortei o quadrado. Sobrou um aqui. Foi o que eu falei. Tá. Eu não cortei ele inteiro. Achei... Não. Tá, Sobra beleza. um. É porque em cima desaparece. Aí aqui fica 1 sobre 2 raiz de log do módulo do seno de x. Ok? E aqui fica, ó, cosseno de x sobre o seno de x. Pode dizer que é o inverso da tangente ou a cotangente. Você poderia escrever, poderia cair numa questão, não nessa, porque não chegaria até aqui, certo? Que você poderia escrever isso aqui, o inverso da tangente ou a cotangente. Aí poderia chegar nisso aqui, ó. Do seno de x vezes a cotangente de x. Poderia ser essa a solução, se tivesse o domínio que valesse. Entendeu? Você entendeu, Renato, o porquê da necessidade de se utilizar uma regra da cadeia? É devido à alta complexidade de você ter vários e vários e vários termos. Ora, sendo assim, vamos para a letra B. Na letra B, ele vai dar uma questão um pouco mais simples para a gente. Ó. Ele dá que o f de x vai ser igual a quem? Vai ser a raiz cúbica do log do módulo de x. E aqui, ó, você já pode perceber que para qualquer x que seja diferente de zero, certo? A gente vai obter uma derivada, entendeu? Ela vai ser contínua em todo intervalo. Bom, como é que eu vou resolver essa questão aqui? Bom, vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz. Primeiro de tudo, eu vou fazer f de x igual a y, né? Então vai ser y igual a raiz cúbica do log de módulo de x. E para mim não me equivocar, eu vou chamar agora w de log de módulo de x. Vou botar aqui dizer, tá? Por que eu vou botar dizer? Porque eu vou separar o módulo, certo? Você tem a função módulo aí. Beleza. Por fim, aí agora eu escrevo quem? Que o meu z é o meu módulo de x. Aí aqui eu vou ter agora o seguinte, ó.
eu tenho y em função de w, certo? Uhum. Eu tenho w em função de z e z em função de x. Então, como é que vai ficar a minha regra da cadeia? Fala para mim aí. Então, a gente tem que botar aqui começar do y, então, né? Aí, se eu dy sobre d... Todas as suas derivadas estão sendo de y em relação a x ou de variáveis simples, entendeu? Então, então vai ficar dy sobre dw. Não, dy dx, a igualdade. Ah, tá. Certo? É igual. Aí agora vai ficar quem? Dy sobre dw. Dy sobre dw. Vezes, Que multiplica quem? dw sobre dz. Que multiplica vezes quem? sobre dx. Isso. Vale lembrar que isso aqui não é exatamente uma divisão, tá? Isso aqui é uma derivação. E quando eu lhe disse que você podia fazer aqui o seguinte, cortar esses termos, sobrando dy dx, é só uma maneira de você vislumbrar que a sua regra da cadeia está correta. De fato, você não está cortando nada. Isso não existe, esse negócio de cortar aqui não, ok? Então vamos lá, Renato. Fala para mim, qual é o valor da primeira derivada? A primeira derivada vai ficar raiz do log de z. Raiz cúbica do log de z. Então, vamos lá. Y é igual a raiz cúbica de quem? Não, olha só. Eu chamei W de log de Z, né? Então, meu Y, o Y vai ser a raiz cúbica de W. Ou seja, o meu W é igual a quem? W elevado a? W elevado a 1/3. A 1/3, certo? Então, eu tenho uma derivada polinomial. Então, vai ficar 1/3 vezes W elevado a menos 2/3. Ou seja, eu posso escrever isso aqui como? 1 sobre 3 vezes W elevado a 2/3. Isso aqui vai ser o quê, ó? Raiz cúbica de W ao quadrado. Perfeito. Está aqui o nosso primeiro termo da nossa derivada. Certo? Aí agora quem fica como? dw em relação a dz. Primeiro, quem é w em relação a z? É o log de z. W é igual ao log de z. Se w é igual ao log de z, o que é que fica para mim? Que eu vou ter a derivada do log de z em relação a... Vai me dar quem? 1 sobre z. Perfeito. Tá aqui a segunda. Por fim, tem a última, que é quem? Vai ficar... dz dx. dz dx, isso mesmo. Z... Que é o módulo de z. Não, módulo de x. Z é igual ao módulo de x. dz dx vai ser igual a quem? Quem é a derivada desse módulo? Módulo de x. X sobre o módulo de x. O que é que eu faço agora? Vou pegar cada caso desse e jogar na minha regra da cadeia. dy sobre dx é igual a quem? Aí vai ficar primeiro o 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de w ao quadrado vezes 1 sobre z vezes o módulo de x sobre módulo de x. Certo. Aí agora, quem é que é meu z?
O módulo de x? O módulo de x. Então, eu posso escrever aqui como sendo 1 sobre 3, raiz cúbica. Quem é meu W? Log de... Log de Z. Que é log de módulo de x, né? Isso. Log de Z. Então, só que é o seguinte, é ao quadrado, né? Então, vai ser log ao quadrado de... tá. Isso é. De módulo de x. De módulo de x, né? Já fazendo direto aqui. Ok. Que está multiplicando quem? 1 sobre módulo de x. 1 sobre módulo de x. Vezes x sobre módulo de x. Módulo de x vezes módulo de x. Aí já fica quadrado, né? É como se fosse x ao... X ao quadrado. X ao quadrado. Ou seja, eu poderia escrever aqui o seguinte. dy dx ficaria... Isso aqui ao quadrado, com esse daqui, ficaria 1 sobre x, né? Então, ficaria 1 certo. sobre 3x raiz cúbica do log ao quadrado do módulo de x. E essa é a nossa derivada para todo x diferente de 0. Ok? Eu vou parar a aula aqui que vai acabar o tempo e daqui a pouco eu volto, tá? Beleza.